Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, nós vamos falar de sabedoria. Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Provérbios 3, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: conselhos de sabedoria aos moços. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-os ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Cada um de nós tem desejos, cada um de nós tem vontades, tem ambições, uma casa, um carro, uma viagem, um número de seguidores nas redes sociais, uma empresa, uma situação financeira, uma renda passiva, um ambiente familiar de alegria, filhos abençoados, um ministério para a obra de Deus, uma igreja boa, ganhar alguns amigos, parentes que a gente ama para Jesus. Nós temos muitos desejos, vontades, ambições. Não há nada de errado nisso. O único problema é que às vezes nossos desejos e ambições nos afastam da sabedoria. A sabedoria não é o conhecimento humano. A sabedoria é o discernimento divino para as decisões da vida. A sabedoria é a melhor decisão para o momento, para a circunstância, para a situação, para o envolvimento que estamos enfrentando. A sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela é um princípio de temor a Deus. Uma pessoa sábia, com certeza, está fazendo o que a Bíblia diz que deve ser feito. Uma pessoa inteligente, ela pode ter muita capacidade cognitiva, mas uma pessoa sábia pode, às vezes, não ter nem estudado, mas é sábia na sua forma de agir, de falar, de reagir, de escolher,
de tratar o próximo. Quantas pessoas inteligentes não sábias? E quantas pessoas inteligentes e sábias? O que a Bíblia diz funciona. O que Deus define é o que funciona. Você pode achar que você é muito experimentado, que você tem muita bagagem, que você é muito experiente. Você pode achar tudo. Se foge dos princípios de Deus, você vai ver que vai dar errado. Você vai ver que não será suficiente para a sua vida. Logo, a sabedoria é a validadora para valer a pena ou não o que a gente está desejando. O que eu desejo, tudo bem, mas quando eu passo pelo filtro da sabedoria, vale a pena? Quando eu passo pelo filtro da sabedoria, aquilo é conveniente? Por isso hoje eu quero falar desse tema, o filtro da sabedoria. Tudo que eu desejo, e eu tenho o direito de desejar, Deus me fez com esse potencial, eu preciso passar pelo filtro da sabedoria, para poder validar se aquilo realmente é bênção de Deus na minha vida. No versículo 2, nós temos algo bem interessante, porque diz assim, olha, versículo 2, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Algumas versões vão dizer, anos de prosperidade e paz. Anos de vida, anos de prosperidade e de paz. Você não quer isso não? Você não quer vida, prosperidade e paz? A Bíblia está dizendo que isso é possível. E a Bíblia está dizendo que você pode querer isso. Mas tem que ter sabedoria. Senão você mete os pés pelas mãos. E talvez você me pergunte, se eu quero realizações que passam pelo filtro da sabedoria, o que eu devo fazer? Primeiro, se quer realizações que passam pelo filtro da sabedoria, invista em encher seu coração de sabedoria. Invista em encher seu coração de sabedoria. O versículo 1 diz assim, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. A orientação de Deus foi, guarde os meus mandamentos. Mas como você vai guardar uma coisa que você não tem? Você só pode guardar o que você tem. Ah, eu vou guardar um relógio, cadê ele? Não peguei ainda não. Mas tu vai guardar? Eu vou guardar o feijão, cadê o feijão? Não está aqui não, está lá no mercado. Então tu não vai guardar nada, ele está lá. Você só pode guardar o que você tocou. Mas a maioria das pessoas tem uma péssima administração do seu maior bem, que é o seu tempo. É o seu tempo. Você gerencia mal. Você investe muito tempo em futilidade, em bobagem, em conversa fiada, em rede social, em videozinhos, mas você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para ler um bom livro, você não tem tempo para assistir um seriado de conteúdo, não um seriado só de Tem hora para assistir um filme de piada, para rir um pouco, uma comédia romântica. A Bianca adora fazer o quê? Eu tenho que assistir. Beleza. Mas você não pode focar a sua vida nisso. Você precisa todo dia buscar sabedoria. Você precisa aprender alguma coisa todo dia. Eu aprendo muito na rede social. Não aprende não, a mente não capta aquilo.
Se você quer captar alguma coisa, você tem que focar naquilo. Não é passando de 20 em 20 segundos, vai lendo, vê o cachorrinho, vê a tragédia, vê os tiranos do poder, vê o não sei o que lá, vê os malucos de cultura woke, vê isso, um bando de coisa na cabeça, você vai gravar alguma coisa, não vai gravar nada. Você precisa entender que quando a Bíblia está dizendo guarda no coração, está tratando de proteger, blindar no coração. Porque se você encher de coisas fúteis o seu coração, o que tinha de sabedoria vai sair. Como assim, pastor? Vamos lá. Eu tenho uma caneca aqui, ó. Imagina que ela está cheia de coisa, de água limpinha. Se eu começar a derramar aqui água suja, o que vai acontecer? Uma hora a água limpa vai começar a derramar fora, não vai? E se eu continuar jogando água suja, vai chegar uma hora que só vai ter o quê? Água suja. Então tem muita sabedoria que você adquiriu da vovó, do papai, da mamãe, de uma tia. Mas é tanto lixo que você vai jogando, que você vai jogando fora a sabedoria que estava no seu coração. E vai entrando o quê? Aquilo que não é sábio. Vamos dar um exemplo? Aquele homem, ele falava que importante era a família. Aquele homem falava que importante é valorizar os filhos, que é importante priorizar a casa, que o homem tem que ter respeito pela família. Ele era um cara prudente, mas aí, de repente, começou a ganhar um dinheirinho, aí ele começa a querer sair com os amigos para tomar uísque, aí os amigos já querem fazer despedida de solteiro, chama ele, aí ele vira um idiota. Ele tinha sabedoria no coração, mas começou a jogar influência ruim, aí ele começa a ir para as noitadas de prostituta, e enchendo os córneos, e perde a família, e se achando. Por quê? Como pode aquele sábio ser um idiota hoje? Porque ele não guardou no coração o que ele tinha, que o pai dele ensinou, que a mãe dele ensinou, que a avó dele ensinou, que a vida ensinou, que ele leu, que ele estudou. Os valores dele foram se perdendo, vai jogando lixo, aquilo que era bom vai se perdendo. Quem entendeu? É assim que acontece. Você precisa guardar no coração, guardar. E como que eu guardo? Jogando coisa boa, e não jogando um monte de coisa ruim, que vai fazer com que eu bote fora o que eu tinha de bom. O menino está fazendo ensino médio. Bença pai, bença mãe, tchau pai, tchau mãe, beijo, amo vocês. Aí ele entra na universidade, infelizmente, a maioria das federais. Ele entra. Quando ele chega lá, a galera já chega e fala para ele: vai ter festa, vai ter não sei o que lá. Não, valeu, beleza. Mas aí a pressão em cima. Pô, não vai fumar um baseado não? Pô, irmão, aí, tu não é homem nem mulher não, tu é um negócio aí. Aí ele: é mesmo? Pô. Tu tem que provar de tudo. Aí aquela cultura, não estou falando mal da universidade não, estou falando que acontece em muitos lugares. Eu fiz 2 faculdades, tá certo? Eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado. Eu não sou contra a universidade não, eu estou falando que infelizmente, por causa de uma cultura maldita, está acontecendo em muitas universidades. Aí fica aquela cultura em cima, daqui a pouco aquela garota bonitinha já sai: ué, não vai despedir não? Não é assim? Aí daqui a pouco, aquela garota bonitinha, tal, legal, que a mãe botou o nome dela, tal, escolheu com todo amor, minha princesa. Daqui a pouco tu não sabe que isso é um bicho, isso é uma pessoa. Ela fica desconfigurada. Por quê? Ela não tinha sabedoria, base familiar tinha, mas foi jogando muito lixo. 5 anos de faculdade. 5 anos não, fica 8 anos, porque repete todas as matérias. Fica fumando maconha.
fica 8 anos na universidade falando besteira, sendo manipulada por um sistema que não pensa em ninguém, pensa em si mesmo, mas manipula o jovem. Então o que acontece? A sabedoria se perde, os princípios se perdem, os valores se perdem. E infelizmente isso tem destruído a vida de muitos jovens, muitos jovens, muitos jovens. Queridos, o que aconteceu com eles? Foram enchendo de coisa ruim, não guardaram o coração. Você pode até vencer na profissão, mas vai perder na vida e na espiritualidade com o Espírito Santo, se você não guardar o coração, se você não encher de sabedoria. Você não pode passar um dia sem ler a Bíblia, é a sabedoria. Você não pode deixar de ler bons livros, você não pode deixar de ouvir um bom vídeo. Eu faço um vídeo todo dia, 8 minutos, manhã com Deus, todo dia eu gravo um vídeo, 8 minutos, sabedoria. Você está indo para o trabalho, 8 minutos, tem que ir. Está no ônibus, 8 minutos. Todo dia você pode ouvir o Manhã com Deus. Talvez você nem me segue no YouTube ainda. 8 minutos de um pensamento. São 8 minutos que você não fica na rede social, mas você ouve o início, meio e fim, um pensamento de sabedoria. Queridos, você tem que entender que o seu coração é enganoso. Versículo 7 diz: não seja sábio aos seus olhos, não seja sábio aos seus olhos, o seu coração é enganoso. Você tem traumas, lembranças ruins. Um dia desse um casal estava me contando que o camarada não come carne de porco. Aí a mulher falou assim: você não come carne de porco? Por causa daquele negócio da neguinha. O que é neguinha? Neguinha era uma porquinha, que era o cachorrinho deles. A neguinha era uma porquinha, que era o cachorrinho deles. Eles brincavam com a porquinha. Um dia, amigo, veio um cara correndo atrás da porquinha, deu uma traulitada na porquinha, já pegou um facão, puff, no coração da porquinha, já jogou um álcool na porquinha, queimou, para fazer a pururuca, e na hora do almoço a neguinha estava lá na mesa. Não gera trauma? Sim ou não? Gera trauma? Gera trauma? A gente tem um monte de coisa que foi acumulando na nossa vida, e você acha que com toda a sua história, suas perdas, suas dificuldades, suas necessidades, você tem a sabedoria plena para decidir tudo? Quem tem que acordar aí? Amém? Quem está entendendo? Sabedoria é todo dia. Você tem que se encher de sabedoria. Você precisa: pastor, eu estou pensando, eu sou empresário, de participar de uma mentoria. Vale a pena. Pastor, eu estou empresário, quero fazer uma consultoria na minha empresa. Vale a pena. Você não pode achar que se basta. Busque a sabedoria. Segundo lugar, se você quer realizar coisas que passam pelo filtro da sabedoria, não ache normal uma vida sem prosperidade e paz. Não ache normal uma vida sem prosperidade e paz. Pastor, mas no mundo tereis aflições. Sim. Por quê? Por causa do pecado. Então, se o que tem de ruim no mundo é por causa do pecado, eu vou procurar o bem e a vitória e a conquista no meu Deus. O versículo 2 diz: porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Em algumas versões, de prosperidade e paz. Então você precisa entender que prosperidade e paz é um desejo que você não pode abrir mão. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que sonhar de ser bilionário? Não, nem isso não, é prosperidade, não é riqueza financeira. Agora, pastor, o que vem a ser prosperidade? Talvez para você entender, eu preciso falar o que é ou o que não é.
explica melhor. Prosperidade não é ter dinheiro, mas também não é a falta de dinheiro para o indispensável. Olha, o pessoal da África, eles ali, passando por isso tudo e tão felizes. Perigoso falar isso. Eles têm uma alegria no coração, uma esperança na vida, amém. Mas você acha que eles ficam felizes quando eles não têm o que comer? Você acha que eles ficam felizes quando tem uma dor de cabeça e não tem dinheiro para comprar um remédio? Você acha que eles ficam felizes quando tem uma ferida no corpo e não tem dinheiro para uma pomada? Para de glamorizar o sofrimento. Para de glamorizar a miséria. Prosperidade não é a casa mais linda do mundo, mas também não é não ter condições de arcar com a despesa de uma casa digna. Prosperidade não é comer caviar, mas também não é ter dificuldade para comer uma comida equilibrada de nutrientes, uma comida boa, com proteínas, com sais, com nutrientes. Prosperidade não é casar com alguém perfeito, mas também não é casar com alguém que te diz respeito o tempo inteiro. Porque a gente fica falando, prosperidade não é ter dinheiro, não é ter casa boa, não é ter carro, mas também não é se ferrar todo, sim ou não? Vamos falar a verdade. Prosperidade para cada um vai ser no nível. Mas a prosperidade é você viver uma vida em que você tenha o prazer nessa vida, paz nessa vida, tranquilidade nessa vida. A pessoa mora num lugar simples, tem a sua bananinha, tem o seu arroz, seu feijãozinho, come sua carne, não pode comer filé mignon, come fígado, R$15 o quilo, tem mais nutritiva do que o filé, provavelmente. Minha mãe falava que era forte. Não pode comprar a fruta da estação tal, lá da Dinamarca, mas compra banana, laranja, mamão. Isso é prosperidade. Prosperidade é uma vida digna dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. Eu conheço muita gente rica que vive um inferno de vida, lutando por mais negócios e mais dinheiro, e não curte a vida. Eu conheço gente que tem uma vida num padrão bem mais baixo, mas toca a sua vida tranquilo, trabalha, mas também usufrui, trabalha, mas também curte a família, e está naquele padrão, não mora na mansão, mas mora numa casinha boa, legal, está pintadinha, arrumadinha, tudo legal, tem o seu fogãozinho, sua geladeirazinha está cheinha e tal. Amém. Prosperidade é o sucesso da vida no seu nível. É a qualidade de vida no seu nível. Que pode subir. Que pode subir. Um tem dinheiro, mas não tem tempo e paz. O outro tem tudo que precisa, mas também não é alguém que não tem moradia, comida e condições para o que considera a sua prioridade. Tem que ter um equilíbrio. Você precisa ter duas palavras na sua vida: equilíbrio e contentamento. Equilíbrio e contentamento. Equilíbrio. Uma vida em que você tem tudo o que precisa, tudo arrumadinho. Equilíbrio. Uma alimentação equilibrada. Seu tempo com Deus equilibrado, seu tempo com a família, seu tempo para o trabalho, equilíbrio. E a segunda palavra é contentamento, ou seja, é você não estar sempre satisfeito. Porque tem gente que ganha um salário que é suficiente para ter uma vida legal. Se alimentar bem, ter a sua internet em casa para poder acessar o que precisa.
fazer uma viagemzinha na casa dos parentes, para ver os parentes de tempos em tempos. Mas está sempre assim, pô, mas o fulano tem um carro de $1 milhão. Nossa, mas a fulana, a influenciadora, comprou agora um barco de $10 bilhões. Então você não tem contentamento. Contentamento não significa acabar com a tua ambição. Você pode ter ambição, mas você tem que ter ambição com contentamento. O que é isso? Eu ser feliz com o que eu tenho, mesmo que eu estou ambicionando ir para o novo patamar. Eu não posso achar que o novo patamar é que vai me dar satisfação. Se eu não tenho satisfação com o que eu tenho, eu vou chegar no outro patamar e eu vou ver que existe um outro patamar ainda, além desse que eu atingi. É como beber água do mar. Bebeu água do mar, vai sentir sede de novo. Quanto mais água do mar beber, mais sede vai ter. A água do mar não vai saciar a sede, não é água doce. Então o contentamento é, pô, viva feliz, cara, com o que você tem. Pô, estou almejando algo a mais. Legal, almeja mesmo, cresça. Mas com paz no coração. Senão, você está esperando um tempo futuro para curtir a vida, para se alegrar, para ter paz no coração. E esse tempo pode demorar. Quando chegar lá, talvez você não tenha nem saúde para curtir. Quem está entendendo? Sabedoria. A sabedoria tem que andar com você. Terceiro lugar, se você quer realizações que passam pelo filtro da sabedoria, não negocie amor e integridade. Olha o que diz o versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. Não deixe que a bondade, o amor e a fidelidade, a integridade te abandone. Você não pode fazer qualquer coisa que você não tenha que perguntar antes. Vem cá, o que eu vou fazer evidencia amor? Eu estou montando um negócio novo, tem amor nisso? Pastor, é negócio, não é amor. Ué, a sua família vai ser mais amada ou menos amada? Você já está com a vida financeira estabilizada, pintou um negócio que você vai ficar 6 meses longe da sua mulher e dos seus filhos. Ah, mas vou ganhar um bom dinheiro. Mas tem amor? A sua família está concordando? É bom para a família mesmo? O seu casamento vai resistir? Quem entendeu? Eu sempre tenho que perguntar. Passa pelo amor. Eu vou montar uma empresa nova, tá bom, essa empresa, ela vai gerar amor, os funcionários serão bem tratados. Qual é o meu plano para os meus funcionários? Qual será o meu diferencial? Como será o ambiente, o clima organizacional? As pessoas se sentirão importantes, valorizadas, elas voltarão para suas casas se sentindo pessoas que venceram na vida, mesmo que ganhem um salário mínimo, o outro ganha 2 salários, o outro ganha 3 salários, não importa, se sentem dignas naquele trabalho. Qual é o amor envolvido no que eu vou fazer? A forma que eu vou responder agora para você, com a raiva que eu estou, tem amor? Essa ligação que eu quero fazer agora, porque eu fiquei sabendo que o fulano falou isso, eu vou ligar para ele agora, tem amor? Não, mas ele não me amou, não estou perguntando dele, não, estou perguntando de você. Tem 2 microfiltros no filtro da sabedoria. É o filtro do amor e da integridade. A segunda pergunta é, o que eu vou fazer é íntegro? Mas todo mundo faz, eu não te perguntei se todo mundo faz, você não é todo mundo, sua mãe já dizia. A pergunta é, o que você vai fazer é íntegro? É íntegro? É fiel? É nobre? A coisa que você vai fazer, a coisa que você vai falar, a atitude que você vai tomar, o que você está fazendo para ganhar um dinheiro, o que você está falando das pessoas que não estão presentes, é íntegro? O que você está falando da sua igreja é íntegro? Não, mas eu falo mesmo. Não estou te perguntando se você fala mesmo, não.
Estou perguntando se é íntegro. Você, quando oferece propina a um ente público para não pagar seus impostos, você não foi íntegro. Quando você fala de alguém a partir do que te contaram, sem saber a verdade, você não foi íntegro. Quando você critica um irmão sem saber das dores do irmão, do momento do irmão, das dificuldades do irmão, você não é íntegro. Quando você mente aos seus pais, jovem, a menor coisa que seja, você não foi íntegro. Eu já contei aqui para vocês que um dia um canal de televisão que promove o mal nesse país quis alugar o nosso espaço aqui para fazer um evento gospel. Porque o Satanás, ele sempre acha que ele vai conseguir enganar o povo de Deus. E eles queriam fazer um evento gospel aqui na nossa igreja. Eles queriam pagar 100 mil reais por um dia de aluguel do nosso espaço. Na véspera do 13º, é um bom dinheiro? Sim ou não? Se não é, me dá o teu. Pô. 100 mil reais na véspera do 13º. Nós temos mais de 200 funcionários. Eu tenho que pagar uma conta alta. Nós temos creche, nós temos comunidade terapêutica, nós temos escola, nós temos os funcionários da igreja, não, é muita coisa. Os pastores. Quando a pessoa falou comigo, olha, 100 mil, eu falei, quem? Falando tal, nem por 1 milhão. Nem por 1 milhão. Não, mas eu acho que é uma boa, porque vai ser uma coisa gospel. Que gospel, rapaz? Capeta não promove nada de bem. Satanás se travestiu de anjo de luz para enganar as pessoas. Não vai não, pastor? Não, nem por 1 milhão, nem por 2 milhões. No altar que eu prego não sobe bandido. Aí, acabou ali. Eu tenho um grupo de mentoria de empresários e eu encontrei com eles e eu contei isso. Falei, olha, a integridade tem que preceder a gestão de qualquer organização, seja igreja ou seja empresa. E contei isso. Acabou a reunião, fomos jantar, o grupo foi jantar e o empresário falou assim, pastor, como é que ficou o negócio lá do dinheiro da televisão? Eu falei, não ficou, não vai ficar. Tá bom, segunda-feira nós estamos depositando os 100 mil na conta da igreja. Mas não eram membro da igreja, tá? Agora são, mas não eram. Não para por aí não. Deus tocou no coração da família. E eles tinham um loteamento que vale mais de R$1 milhão. Doaram para a igreja, para a gente vender o loteamento e botar na obra da igreja mais de R$1 milhão. A integridade atrai a multiplicação. O que era 100 mil virou 1.100.000. A integridade atrai a multiplicação. A iniquidade atrai a divisão. Um monte de gente tem dinheiro, mas não tem paz. E a Polícia Federal está lá na portaria, pronto. Ai, meu Deus. Será que é o meu caso ou do vizinho que também é do esquema? Essa é a Barra da Tijuca, amigo. Esse é o Rio de Janeiro. É o lugar dos espertos, mas sem paz. Paz é Jesus. Paz é integridade. Paz é amor. Eu não quero. Não tem ninguém aqui que rasga dinheiro. Alguém rasga? Nós vamos levar você para o hospício. Mas o dinheiro do amor e da integridade, esse multiplica. O dinheiro da falsidade, da bandidagem e do ódio, esse divide, esse acaba com você.
Você tem que ter sabedoria. Em quarto lugar, se você quer realizar alguma coisa pelo filtro da sabedoria, não desista diante de seus fracassos. Pastor, mas eu fracassei. Meu Deus do céu, o que quer dizer um fracasso? Pode significar o fim para alguém, para outro pode significar o aprendizado para a conquista que ele sonha. Se eu fosse jogador de futebol, quando eu tento fazer um gol de uma maneira e eu não consegui, eu tenho duas opções. Eu estudo, por que eu não fiz esse gol? Eu pego o vídeo. Se eu fosse atacante, eu ia fazer isso. Aonde que se eu batesse na bola, com que parte do pé que se eu batesse na bola eu teria feito esse gol? O fracasso de hoje vai ser o gol da final do campeonato. Porque eu agora entendi que quando eu faço esse movimento, normalmente o goleiro fica na posição tal. Então se eu tocar no outro canto, se eu virar para cá, tem chance de sair o gol. Então, o fracasso, ele pode ser a grande lição para o teu maior sucesso. Quem está entendendo? Agora, olha o que a Bíblia diz. Ela vai dizer assim no verso 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em quê? Em todos. Deixa eu te falar, tem alguém que todos os caminhos são perfeitos? O que a Bíblia está dizendo? Reconheça o Senhor até no teu caminho errado. Reconheça o Senhor até no teu caminho torto. Reconheça o Senhor até no teu caminho que não está legal. Reconheça o Senhor, porque Ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Deus até num caminho ruim da tua vida, Deus vem e intervém. Deus age. Deus opera um milagre. A sabedoria significa, eu puxo sabedoria, puxo sabedoria, puxo sabedoria, e então eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Senhor, na minha vida profissional está assim, na minha vida familiar assim, na minha relação com os meus filhos está assim, na minha relação com os meus amigos está assim, naquele meu grupo de pelada, o ambiente é assim, e eu reconheço em todos os meus caminhos, e quando eu reconheço, Ele endireita os meus caminhos. Se alguma coisa está dando errado, o Senhor endireita. Se alguma coisa não está indo bem, o Senhor endireita. A proposta do Senhor é de resolução de todos os nossos caminhos. O cara roubou. Tem solução? Tem. O cara foi bandido. Tem solução? Tem. Ah, pastor, mas ele matou uma pessoa. Não consegue trazer de volta a pessoa que ele matou, mas ele pode fazer alguma coisa pela família que ele deixou enlutada. E ele pode se arrepender, se tornar uma pessoa melhor, e testemunhar para aqueles que ainda estão no crime, que não vale a pena. Tem conserto para qualquer área da vida. Um homem estava com o casamento acabado. Arrogante. Bam, sabe tudo, sabe chão, ficou desempregado. Meu irmão, ficou desempregado, e aí o sabichão não está ganhando mais um dinheirão. E aí ele fala, vou me recolocar no mercado. Passa o primeiro ano e não aparece. Quase 2 anos desempregado. Aí caiu a ficha. Ei, você não é a última Coca-Cola do deserto. Aí o cara que criticava a igreja resolveu ir no Vida Vitoriosa, que você está evitando de ir. Sabichão. Foi no Vida Vitoriosa. Chegou no Vida Vitoriosa, que é um retiro que a gente tem de final de semana para conectar você com Deus. Foi lá, teve uma experiência com Deus. Deus endireitou as suas veredas.
Deus endireitou os seus caminhos, volta um cara transformado para a família, transformado, o cara mudou. Como é que a gente fala? Tirou um sistema operacional, botou outro. Configurou de novo o cara, para Deus. Abre uma porta de emprego, o cara decola de novo, tal, só que agora transformado por Deus. Ei, você vai esperar perder as coisas para poder valorizar? Você vai esperar tomar uma burdoada da vida para poder buscar sabedoria? Você vai esperar ser humilhado para poder entender que Deus quer te exaltar, mas você tem que reconhecer que é Ele que te exalta? Em último lugar, se você quer realizar coisas pelo filtro da sabedoria, não planeje sua vida sem viver o propósito de Deus. Seus planos são importantes, onde Deus entra neles. Ah, pastor, eu vou montar um mercado. Ah, pastor, eu vou montar um restaurante. Ah, pastor, eu vou montar uma fábrica de porca. Ah, pastor, eu vou trazer da China uma máquina de fazer pastel. Tá. Onde entra Deus nos seus sonhos? Pastor, vou comprar uma casa. Pastor, vou morar em tal lugar. Pastor, tá, onde entra Deus nos seus sonhos? Não estou te perguntando qual é o teu sonho, qual é a tua ambição. Eu não tenho problema com sonho e ambição, desde que você cumpra o propósito de Deus. Eu já te falei várias vezes, que até se você me falar, pastor, eu quero bater 1 milhão, 1 bilhão de faturamento da minha empresa, eu vou te falar, glória a Deus, desde que tenha um propósito de Deus nisso. Porque um está dentro do propósito de Deus, ganhando salário mínimo, e o outro ganhando bilhão e fora do propósito de Deus. Irmão, o mais importante da vida é estar no propósito de Deus, independente do que você está realizando e fazendo. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Tem um empresário no Espírito Santo, amigo pessoal. Ele tem várias fábricas no país. Várias fábricas. Tudo que esse homem bota a mão, explode. Mas ele bota milhões e milhões na obra missionária do Nordeste do Brasil. Ele tem milhares de pessoas que são atingidas pelos projetos sociais e evangelísticos que ele empreende no Nordeste. Poço com água, teto de casa com captação da água da chuva para poder encher o poço, escolinha de futebol, balé e tal para as crianças, para poder também ter reforço escolar e evangelização, fábrica de brinquedo com madeira, fábrica de violão, produção de morango, produção de alface. Irmão, vários projetos trazendo sustentabilidade, vida para um povo ferido, que foi roubado por políticos bandidos a vida inteira, e eles votam nesses políticos até hoje. O sertanejo, coitado, ele não tem discernimento, ele vota no cara que roubou ele a vida inteira, e que não deixa nem a água chegar na torneira dele, porque senão a empresa do político não vai poder vender o carro-pipa. Essa é a realidade, gente. É muita maldade. Esse homem bota milhões, então esse homem que ganha bilhões, tem que ganhar muitos milhões mesmo. Porque não se trata dele, se você olhar para ele, você nem acredita que ele tem tanto. Simplicidade, generosidade, a bondade, só pensa no reino de Deus, mas bota a mão, multiplica, porque Deus confia nele. Deus tem que confiar em você.
Sabedoria é: eu sou gari, eu sou segurança, eu sou porteiro, eu sou manicure, eu sou engenheiro, eu sou empresário, eu sou astronauta. O que o reino de Deus está avançando com o que você vive. Você não pode fugir de um propósito de Deus no que você faça, seja lá o que for. Ah não, pastor, eu sou até professora do município, mas eu não falo de Jesus porque eu não misturo as coisas. Mas Satanás fala. Satanás fala e você não fala, porque você não quer ser cancelado. A sua covardia significa a frustração do sonho de Deus na vida de uma criança. Sabedoria é planejar a sua vida, mas vivendo um propósito de Deus. Você aqui tem que ler o que está no versículo 9. Diz assim o versículo 9, eu vou encerrar aqui. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Primeiro o reino de Deus, depois você. É isso que a Bíblia está dizendo. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. Promessa do Senhor. Honra o Senhor com teus bens, dá prioridade ao reino de Deus, não vai te faltar nada. Teus celeiros serão cheios e os teus lagares transbordarão de vinho. Tem uma promessa de prosperidade e de paz para quem anda com a sabedoria. E sabedoria é planejar a vida, sempre perguntando: por que eu vou morar ali? Por que eu vou trabalhar ali? Por que eu estou montando esse negócio? Por que eu vou empreender isso? Por que eu falo com esse pessoal? Por que eu jogo bola ali? Por que eu faço a unha ali? Por que eu faço exercício, eu treino ali? Ei, em tudo que eu faço, eu preciso descobrir o propósito de Deus na minha vida. Isso é sabedoria. Você está vivendo isso?